turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma. Atenção vascaínos, é o Ave Mais e o Acorda Vascaínos bem cedinho, ó. Há quanto tempo o Acorda Vascaínos tem aqui, sua companhia diária aqui no Ave Mais, de domingo a domingo, sempre alguém tá aqui para dar um comentário. Prazer enorme, mais uma vez agradecendo a você por nos deixar entrar na sua casa diariamente. Muito obrigado. Bom café, boa preparação para o seu trabalho, boa preparação para o seu estudo, para você que já voltou às atividades, que você tenha uma ótima quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. O Vasco vai estrear o seu time principal amanhã num jogo em Manaus, na Arena da Amazônia. Viaja hoje para a capital do Amazonas, numa expectativa muito grande do torcedor para o desempenho, o primeiro desempenho. A gente tem que esperar muita coisa desse time? Juro que não sei, porque a gente vê uma preparação que hoje nos clubes demonstra a evolução do processo. Jogadores que mesmo parados há algum tempo se cuidam mais, os atletas são mais profissionais, são mais monitorados e voltam normalmente numa condição quase igual quando saíram. É claro que sempre tem festas de final do ano, come uma coisinha ali, come uma coisinha acolá, isso tudo prejudica, mas recupera, dá uma recuperada. Mas a gente vê já times jogando com jogadores que foram contratados, jogadores que terminaram o Campeonato Brasileiro também no dia 8 de dezembro, jogando. O Vasco preferiu poupar o seu elenco principal, colocou os suplentes paulatinamente, apenas Jair e Paulinho, que teoricamente são titulares hoje, jogaram o jogo com o Bangu, entraram no segundo tempo, mas preferiu fazer esse planejamento, colocando muito mais os suplentes e poupando os titulares. Amanhã, Léo Jardim, João Vitor, Piton, Coutinho, Verrete, Alex Teixeira, essa galera vai jogar pela primeira vez na temporada 2025. Mas, diferente de muitos que estão muito otimistas com o desempenho desse time, não é que eu não esteja otimista. Aliás, nunca estive tão otimista com esse time, porque para mim é o melhor time que o Vasco formou nos últimos anos. Muito para mim por conta do advento da SAF. Apesar de dificuldades de pagar, o Vasco pagou, por exemplo, Léo Jardim, pagou Puma, quase entrou num transfer ban. Tá aí com o João Vitor tendo que pagar um valor alto agora ao Benfica por conta desse final de ano. E a gente não sabe se pagou ou não, né? Tudo é negociado. Você tem o Piton, que ainda tem uma dívida, o Jair, que vai pingar lá no Atlético Mineiro, enfim. Tem situações que passam, né? Claro, mostram o aperto de uma gestão que, quando entrou com a SAF, era um discurso e a gente viu que era outro. A dificuldade era a mesma. Os dinheiros, né, as origens, eram origens que não eram assim tão, né, abastadas. O dinheiro não jorrava, né? Mas a gente montou um time. A gente tem uma base já há 2 anos. Léo Jardim, Puma, Paulo Henrique chegou há 1 ano atrás, um pouquinho mais. Você tem o João Vitor, que chegou no início do ano passado, fez 1 ano. Você tem Jair, que está desde o início da SAF, o Paulinho, que está desde o ano de 2023 no Vasco, do meio do ano de 23. Então já vai aí para um 2º ano vestindo a camisa do Vasco. Você tem o Verrete, que fez 1 ano no meio do ano passado, está aí 1 ano e meio. Você tem o Coutinho, que chegou no meio do ano passado. Então você tem um time, você tem uma base. Se você fechar os olhos e ler o Vasco de 1 a 11, você vai dizer assim, legal. É um time competitivo. Tem um Tietê no meio. Mas isso traz um otimismo quanto à comparação de passado. Mas traz uma preocupação que não dá para misturar sendo pessimismo. Mas por conta daquilo que o Vasco é mais débil. E a gente provou isso nos últimos anos. Apesar do sistema defensivo ser uma draga, defesa se ajusta. Defesa se arruma. E é a minha grande esperança com o Fábio Carille. Dele sendo um especialista, conseguir dar à defesa do Vasco, que nos últimos anos tem sido uma peneira, um mínimo de organização. Um mínimo de peças agrupadas, de linhas mais juntas,
de melhores sistemas de cobertura, de menos exposição para os zagueiros, de melhor proteção, de mais posse de bola, porque com mais posse de bola é matemático. Você tem mais posse de bola, você é menos atacado, a bola está contigo. Mas, do meio para frente, o Vasco há 12 anos não faz 100 gols na temporada. E isso é muito preocupante. E a gente começa a temporada com apenas um centroavante, um atacante de ofício. Porque os demais eu não considero, me desculpe. Tirando o Bruno Lopes e o GB, que são meninos, e o Ryan, que está na seleção, o Vasco não tem opções para o lado do campo. Não tem opções para uma lesão do Verratti. Não tem opções para uma urgência de 2 atacantes na área para um jogo que esteja perdendo. Não tem. E isso, para mim, é um erro crasso de planejamento. Absurdamente de planejamento. E aí bate o desespero, como bateu no ano passado, para fazer uma janela que teve que tentar contratar um zagueiro do News Old Boys aos 45 do segundo tempo. E não conseguiu. Então, me parece o departamento de futebol do Vasco errando nessas avaliações, errando nessas contratações, errando nessa precipitação em trazer nomes, porque pressionado, e esquece torcida, esquece nós da imprensa, pressionado pelo mercado, porque o Fábio Carille, quando senta para dar a sua entrevista de apresentação em São Januário, ele diz claro e honestamente, e parabéns ao Fábio Carille, ele bota uma pressão indireta. Olha, eu queria zagueiro, Balbuena não vem mais, vamos ver se a gente traz outro. Trouxe aí o Maurício Lemos e a gente precisa de atacante, jogador de ataque a espaço. Então ele, bem ou mal, ele coloca uma culpa ou coloca uma pressão na direção que tem que ser colocada. Quem comanda tem que ter um mínimo de ideia de planejamento, porque você vê com o seu financeiro que tem disponível, você entende na temporada o que você vai gastar e aonde, o que você tem de provisionamento de receita para cobrir essas necessidades. Você pode pensar em futuro, e é claro que é até um pouco errado, mas muita gente faz isso. O que eu posso ganhar passando de fase? O que eu posso ganhar ganhando um título? O que eu posso ganhar com venda de jogadores dentro de um balanço? Como é que eu faço para enxugar o elenco? Eu uso o meu executivo, porque o executivo bom é aquele que desova jogador que não serve mais. Porque contratar, o mercado oferece muitas ferramentas. Agora, dispensar, fazer andar, é difícil. Porque se não serve para você, por que vai servir para o outro? Mas aí é o bom executivo. É o cara que tem a expertise, é o cara que tem um contato, é o cara que tem a manha, é o cara que tem a lábia, é o cara até que sabe que alguém deve favor para ele. Pô, cara, tô precisando desovar o Jean Davi aqui, me ajuda aí no México. E isso é o futebol. Assim é o futebol. Mas é claro que a ausência financeira é desesperadora. E a direção do Vasco, em momento nenhum, foi desonesta. Muito pelo contrário, foi extremamente honesta na sua postura. De dizer desde o início, desde o meio do ano passado, que a situação era complicada, que a situação era caótica, que a situação seria possível até o final do ano. Para esse ano de 25, foi pedida a recuperação judicial, está se fazendo um acordo na área trabalhista, está se pagando, dentro daquilo que pode, salário dos jogadores, luvas e tudo mais, de problemas antigos. Mas, infelizmente, para o torcedor, isso é aflição pura. Porque ele sabe disso, ele reconhece isso, ele entende isso, mas ao mesmo tempo ele se desespera porque em campo o treinador dele está preocupado com isso. Porque, ok, eu vejo muita gente dizendo assim, não, mas a gente tem que entender que daqui a 2 anos o Vasco vai estar melhor. Ok, a gente vai acreditar nisso, principalmente pela lisura do presidente do Vasco, Pedrinho. Por aquilo que ele se predispôs a fazer. Ok, mas a gente vai aguentar 2 anos? A gente vai ter essa resiliência, essa paciência para 2 anos? Olha, até dá para esperar, porque nós temos um time bom. Nós temos bons jogadores. Então você precisa ter criatividade, você precisa ter capacidade de parir, de alguma forma, verbas lá na frente, comprometer televisão, plano de sócio, marketing, publicidade, patrocínio pontual. Você precisa arrumar uma maneira de contratar 2, 3 jogadores e tá bom. Tá bom, não precisa mais do que isso.
Eu já falei isso aqui, o elenco do Vasco tem sustância aí nas laterais, na zaga talvez mais um zagueiro, tá aí o Balbuena, que vai dar sopa no meio do ano, ok, espera-se, é só pelo salário, ok. Não precisa despender para comprar dos russos, ótimo. Meio de campo tá bem, né? Gordinho, tem bastante gente. O ataque tá brabo, não tem ninguém, gente. É desesperador. E ainda tem um centroavante como o Verratti que tá lá enchendo pra ter a melhoria, porque é claro, ele vê o que tá acontecendo, não tem outro, eu sou o dono do pedaço, eu vou pedir mesmo. E o clube vira refém. Então a direção do Vasco tá vivendo um momento muito difícil, porque apesar de todas as necessidades, se você não tem, você não consegue suprir. E isso sim me traz a aflição e a preocupação que eu entendo que o torcedor tem e que eu também tenho. Porque eu vou ver um jogo do Vasco amanhã que eu rezo de mãos dadas que o Verratti não se machuque. Eu rezo que o Vasco jogue tão bem que o cara ele não precise botar jogador na frente. Porque internamente no Vasco já viu-se claramente que não dá pro Jean Davi, por exemplo. O Max até faz uma função diferente ali. Não é um atacante, é um meia. Ok. A gente não vai ter o Adson, a gente não vai ter o Estrela, que também são meias, não são atacantes. O Estrela pode ser até adaptado um pouquinho mais na frente. O único atacante que teria é o Deide, mas só volta no meio do ano, recuperando de LCA. Então, a gente tem um problemaço na mão. A gente não tem ataque. A gente não tem quem faça gols. E parece lógico, se você não tem quem faça gol, você não vai ganhar jogo. Ou a gente vai confiar nos meias e nos zagueiros. Vamos viver de um time, como disse o Carille ontem, que vai chegar no campo ofensivo tocando. Esse time, eu vi poucos prosperarem. O Messi com o Barcelona, por exemplo. Mas você tinha o Messi, você tinha o Suárez. Você conseguia construir de trás com Xavi, Busquets, Iniesta, né? Dani Alves, Jordi Alba. Você vai construindo. Mas você precisa ter o conclusão final. Você precisa ter o cara que vai meter a bola para dentro do gol. A gente só tem o Verratti. Que se marcado for, quem vai fazer gol no Vasco? E eu não quero que isso aconteça amanhã contra o Madureira, que vai fechar atrás, vai trancar atrás. E o futebol, para superar retrancas, é o mesmo futebol há 100 anos. Só quebrando linhas. E o Vasco não tem um jogador que quebre linhas. Nenhum. Vai ser na movimentação, vai ser no posicionamento, vai ser no toque rápido. Mas se a defesa estiver hermeticamente fechada, vai ser duro fazer um gol. E aí a arquibancada vai reclamar, a arquibancada vai pegar no pé. Eu estou fazendo aqui um panorama do que poderá acontecer. Agora, pode acontecer também do time fluir. Os laterais avançarem, é o que eu quero ver. Eu que fui num início meio assim com o Carille, hoje estou na expectativa e na esperança dele montar um time, até porque, como aconteceu com o Rafael Paiva em 2024, esse time do Vasco já jogou bem. Esse time do Vasco já jogou bem, provou que pode jogar bem. O jogo do Bahia foi um jogaço, o jogo do Fluminense foi um jogaço. A gente já jogou bem o jogo do São Paulo, foi um jogaço. A gente já jogou bem o jogo do Corinthians no Rio, foi um jogaço, o Vasco jogou bem. O Vasco já fez bons jogos, sim, fez. Então a gente tem uma expectativa que esse time possa jogar. O problema é, para mudar um esquema diante de uma dificuldade, porque não vai jogar bem todos os jogos, não há peças. Eu estou muito curioso para ver o que o Carille vai armar, porque o Carille está naquela de eu cobrei lá atrás, mas também não vou ficar enchendo o saco. Eu vim para cá, eu sabia. E ele vai dar o jeito dele, porque é um treinador de costas quentes, acostumado, apesar de ter 8 anos apenas como treinador, mas é um cara que me parece preparado para isso, cabeça feita. Mas sabe que no final é o dele que está na reta. E a direção do Vasco, que está tentando, está se esforçando sim, está lutando, mas é uma escolha de Sofia, viu? É complicado. É gastar a mais, negociar a fundo, envolver alguma coisa extra que não possa, ou é entubar e trazer o Lloyd, trazer jogador desse nível, sabendo que pode dar certo, mas também pode dar errado. Apostas. Os grandes já são apostas, imagina aqueles que não são tão conhecidos. Tô curioso para ver esse jogo amanhã. Assim, torcendo muito que o Vasco faça um bom jogo, um jogo que empolgue a gente, que a gente veja que há alternativas.
mas precisa contratar. Precisa trazer atacante. Não dá pra gente viver só com o Verratti na frente e que Nossa Senhora das Vitórias abençoe o Verratti. Que ele não tem nenhuma lesão, nenhuma gripe. Senão a gente vai ficar sem ter quem faça gol. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante. O canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha. Ao vivo, direto de Manaus. Aqui você vai ter a resenha do meio-dia também com o Sérgio Quinde, também com o querido Emerson Rocha, direto de Manaus. Às 5h30 do aeroporto, o Emerson Rocha vai entrar no Tabela com o Jean Faísca. E à noite, às 8h30, a gente faz aquele Avenews de apresentação com aquele servição para Vasco e Madureira. Essa celeuma aí, Vasco e Madureira, sabe o que houve? Nota de um lado, nota do outro, negócio pesado. A gente vai tentar trazer mais esclarecimentos com isso. Tá legal? Grande abraço a todos, um ótimo dia, fiquem bem, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira. Tchau.